E aí, galera, bom dia para vocês aí. Vai dar um pouquinho aí para ver se chega mais gente. Galera, acho que é só nós mesmos, né, hoje, né? Eu acho que é só nós mesmos. Então vamos lá? Deixa eu ver aqui. Isso aí. Galera, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Fala para mim, estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Se tá de boa? Tá, né? Então, galera, meu objetivo hoje é eu vou resolver os exercícios das atividades para a sala do capítulo 10 hoje, com vocês, discutir e tal. Se sobrar um tempo, eu já faço a correção do exercício que eu mandei ontem para vocês. Né? Vocês já viram quem foi no Alunos Book já e quem não foi ainda, quando for, tem uma segunda lista de exercício. Aí, a partir dessa segunda lista de exercício, que a gente concluir essa segunda lista de exercício, né, vocês já estão aptos a fazer tarefa online, capítulo 10 e capítulo 11. Tá? Então, a partir de hoje, dessa aula, vocês já estão aptos a fazer a tarefa online do capítulo 10. Então, aproveita esse feriadão prolongado aí para colocar em dia esse capítulo 10, fazer as tarefas online dele. Tá massa? Então, vamos lá para o nosso capítulo 10. Vamos ver o que ele fala. Né? Quais são os exercícios que tem nele lá. Então, agora nós vamos concentrar os nossos esforços, já que nós já fizemos o exercício, né, que eu mandei para vocês a lista, a primeira lista, então já estão aptos a fazer os exercícios do capítulo 10. Então, aqui, ó, capítulo 10, associação de resistores, associação em série e associação em paralelo. Ele começa na página 18 do nosso livro 3, perfeito? E eu estou exatamente na página... Estou exatamente na página 23. Perfeito? Galera, atividades para a sala. Então vamos lá discutir para que vocês tenham condições agora de fazer tarefa online desse capítulo. Claro que vai surgir inúmeras dificuldades. Claro, né, nós sabemos disso, vocês sabem disso. Né? Quem dera se... Não acho quem dera. Nós sabemos, né? É até importante termos disciplinas como física, química e matemática, que são as disciplinas que hoje, para o Enem, são as que trazem o nivelamento. Então eu vou ler, começou blá, 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 blá. Não vou ler nada, eu quero que vocês aprendam a fazer isso no Enem, ó. Então pegou no Enem, ó. Não vou ler isso aqui, não. Ah, professor, por que você não vai ler isso aqui? Ah, vou ler se houver necessidade. Eu vou ler só a pergunta primeiro. Tem um texto muito grande. E às vezes eu não tenho tempo de ler. Então aprendam isso. Então, direto para a pergunta. Então, vamos lá. Direto para a nossa pergunta. Você é um marinheiro a bordo de um navio, de uma missão em alto mar. Um circuito elétrico importante do sistema de navegação parou de funcionar. E você foi designado para consertá-lo. Ao examinar o circuito, você percebeu que um resistor de 200 ohms está queimado e precisa ser substituído.
Ao procurar no estoque do navio, você percebe que existem resistores de diversos valores, exceto de 200 ohms. O envio de um resistor novo levaria meses, o que torna essa iniciativa inviável. Analisando os resistores que você tem disponível no navio, uma solução possível para esse problema seria substituir o resistor queimado por um. Então, você tinha, olha só, você tinha um resistor de 200. Porém, você tinha vários, exceto o de 200. Se tivesse 200, ela substituir. Então, você não pode também, né, pedir outro e tal, está no navio e tal, não dá para fazer isso. Então, você tem que substituir. O que você tem lá? Você tem resistores de 400, ó, você tem resistores de 400, resistores de 100, de 400, de 50 e de 100. Então, são esses que você tem. Então, vamos imaginar. Então, professor, então eu tenho lá 3 tipos de resistores. 100, 50, 100 e 50, 100 e 400. Como que daria certo? Lembrando que se você quer, se o seu objetivo é ter um resistor, um resultado final de equivalente a de 200 watts. Então, você concorda que uma possibilidade seria eu colocar... Então, usando esses resistores, eu poderia ter... colocar 4 resistores de 50. Em série. Então, se aqui fosse 50, aqui fosse 50, aqui fosse 50 e aqui fosse 50, isso aqui equivalia a um de 200. Então, essa é uma possibilidade. Existe alguma alternativa que fala que se eu associar 4 resistores de 50 em série, ele fala de 50, mas fala em paralelo. Então, a D está errada. Então, não pode ser a letra D. Usando o de 100, como é que eu poderia fazer o de 100? Fazer o de 100 da mesma maneira que eu fiz o de 50, porém ligando eles em série. Então, eu vou colocar aqui um de 100 e outro de 100. Se eu colocar um de 100 aqui e um de 100 aqui, esses dois associados em série equivale a um de 200. 100 eu falo em 2 vezes. 4 associados em série, opa, esse não, e 2 associados em paralelo, também não. Eu tenho que ligar 2 em série. Então, não pode ser a B e não pode ser a E. Agora, vamos para A. Então, nós temos agora o de 400. Como é que eu posso associar o de 400 a fim de obter um resistor equivalente a 200? Só tem uma maneira. Se eu ligar eles em série, 2 em série, vai ficar 800. Eu tenho que ligar esses de 400 em paralelo. Então, vou colocar 400 ohms aqui e 400 aqui. Quando eu resolver esse paralelismo, né, como eles são iguais, é só dividir por 2. Eu tenho 2 resistores iguais, então vai equivaler a um de 200. Então, 2 resistores ligados em série, não. 2 resistores de 400 associados em paralelo. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Galera, e aí? Fala para mim se acharam dificuldade nesse aí ou se está de boa. Se deu certo o nosso nivelamento antes de chegar ao exercício. Fala para mim. De boa. De boa, né? Maria, você está aí, Maria? Tô, professor. E aí, como é que tá, Maria? Não, eu já tinha feito tudo do livro. Só que tem umas propostas que, tipo, tão impossíveis de fazer. Ah, tá. A gente vai chegar nelas. A gente vai chegar nelas. Perfeito? Quando eu vou fazer revisão do nosso VHS, eu vou ver quais que vocês mais erraram e aí nós vamos resolver essas aí. Tá bom? De todos os capítulos que a gente trabalhou. Ninguém a gente tem que fazer uma aula extra para isso. Tá? Então, há uma possibilidade de eu pedir uma aula extra para resolver os exercícios que vocês mais erraram dos capítulos que eu vou cobrar lá na VHA. Perfeito? Então, a gente... Limpei. Então, vamos para o nosso exercício número 2. Exercício número 2 é muito tranquilinho, galera. Gente,
lembrando, para fazer esse exercício número 2, eu preciso pensar o seguinte, olha, a minha corrente, gente, não se esqueça, a minha corrente, ela é sempre inversamente proporcional à resistência. Ou seja, se eu aumentar a minha resistência, a minha corrente cai. Se eu diminuir a minha resistência, a minha corrente aumenta. Nunca se esqueçam disso, tá? Ele quer saber o seguinte, amperímetro, a gente não estudou amperímetro ainda. Amperímetro, mas já fica subentendido que amperímetro mede o quê? Ampere. Qual é a grandeza elétrica que tem como unidade de medida 1 ampere? A minha corrente elétrica. Então, ampere mede intensidade de corrente. Então, olha só. Ele fala que a diferença de potencial aqui, ó, os circuitos elétricos, ó, são idênticos, né? São a mesma, ó, a potencial elétrica entre os pontos P e Q, quanto aos 3 circuitos elétricos, são tidos a mesma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial é a mesma. Então, por uma mesma diferença de potencial, I e R são inversamente proporcionais. Então, vamos analisar. Qual é o valor da minha resistência aqui? Se eu fosse calcular I, aqui é o I total. Para esse meu circuito, ficaria assim, lembrando do nosso triângulo da primeira lei de Ohm. Ó, RI. Se eu quero calcular I, eu vou dividir DDP por resistência equivalente. Total, esse I aqui é total. Ó. Então, ficou assim, ó, I por 1 vai ser igual a V sobre R, que eu só tenho uma resistência aqui. Aqui, o I2 vai ser diferente. O I2 vai ser potencial, que é o mesmo, dividido por 2R, só que eu tenho 2 resistores ligados em série. E o I3, galera, se vocês analisarem o circuito I3, eu tenho 2 resistores ligados em paralelo. Então vai ser assim, ó, V sobre R sobre 2, ou seja, 0,5R. Então, se você analisar, a minha corrente vai ser maior aonde tem menor resistência, porque são inversamente proporcionais. Em qual circuito que eu tenho uma resistência menor? I3. Perfeito? Aí depois eu tenho I1 e depois I2. Então, se eu fosse colocar em ordem crescente, ficaria assim, ó. Ó. I3, ó, a menor de todas, I2 é a menor de todas, né? Depois, né, viria I1 e a maior de todas seria I3. Perfeito? Então, essa seria a ordem cronológica, a ordem crescente das correntes. Só que o exercício não pede isso, ele pede para eu buscar uma relação. Então, olha só, cara, se você analisar, comparando aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos comparar com R aqui, ó. Ó, quanto que vale V sobre R? Aqui vale V sobre 2R. Então, quer dizer que eu precisaria multiplicar essa aqui vezes 2 para transformar esse cara aqui nesse daqui. Porque se eu multiplicar ela por 2, eu vou cortar o 2 embaixo. Então, quer dizer que I1 vai ser igual a 2 vezes I2. Né? Porque eu preciso multiplicar aqui, ó, por 2 para que fique V sobre R. E aqui, o que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu vou ter que fazer para transformar I3 em simplesmente V sobre R? Eu vou ter que dividir esse cara aqui por 2. Então, ficou assim, ó, I3 dividido por 2. Então, ficou a letra B, ó. I1 é igual a 2I2, que é igual a I3 sobre 2. Perfeito? Né? Então, automaticamente, nós já estamos tranquilos aqui. É só lembrar, ó, não pode esquecer esse parâmetro. Corrente e resistores são inversamente proporcionais. Galera, seguindo aí, né? Seguindo aí para mais uma questãozinha. No circuito representado no esquema a seguir, a corrente elétrica que flui de X para Y vale 6 amperes. Então vamos entender aqui, galera, ó, o que o exercício está falando para a gente? Que a corrente total, então isso aqui, ó, deixa eu fazer de vermelho, que aí fica um pouco mais evidente.
Então, vamos fazer o seguinte, ó, a corrente que sai de X vale 6 amperes. Só que, olha só, lembra que eu falei que aqui é um nó? Então, quer dizer que essa corrente ela vai se dividir em outras duas correntes. Uma corrente que vai passar por aqui, uma corrente vai passar aqui em cima, que eu não sei quanto que vale. Eu fico, né? Uma corrente vai passar aqui em cima. E uma outra corrente que vai passar aqui embaixo. Essas duas correntes, a azul e a verde que eu fiz, na realidade, somando as duas, tem que dar 6. Elas vão passar por aqui, essa azul chega aqui, ó, nesse outro nó aqui, ó, elas vão se juntar. E vai chegar aqui de novo, 6 amperes. Lembrando que a intensidade da minha corrente não muda. Mas assim, professor, então como é que funciona um dispositivo elétrico? Ele consome energia, não corrente elétrica. A corrente elétrica é responsável pelo transporte de energia. Perfeito? Galera, aí ele fala assim, que, entretanto, somente 2 amperes flui através do resistor R1. Ó, então aqui ele já falou para a gente, olha, R1 passa aqui 2 amperes. Se passa 2 amperes aqui, obrigatoriamente tem que passar 4 aqui. Porque eu somando esses dois tem que dar 6. Sim? Aí ele fala assim, ó, sabendo que a resistência R1 vale 4 ohms, o valor da resistência 2 em ohms é igual. Então ele falou para a gente que esse meu resistor aqui, esse R1 vale 4. Galera, o que nós sabemos quando estão associados em paralelo? Que a DDP nesse meu resistor tem que ser igual a DDP nesse meu resistor. Então, se aqui der 8 volts, embaixo obrigatoriamente tem que estar 8 volts. Isso que é a condição de estar ligado em paralelo. E aí nós vamos partir para a nossa primeira lei de Ohm. Olha o nosso triângulo aqui. Estou usando esse triângulo aqui, V, R, I. Então, qual que é a diferença de potencial lá no meu resistor 1, já que eu tenho a resistência e tenho a corrente? É só multiplicar, R vezes I. Então, aqui eu tenho 8 volts. Então, aqui tem que dar o quê? 8 volts. O de baixo, para dar 8 volts, eu preciso saber quanto que vale a minha resistência. Para eu calcular a minha resistência, é só dividir a DDP pela corrente. Então, 8 dividido por 4 vão dar 2 ohms. Então, a letra D é a resposta. Galera, daria para fazer também mental. Repare, lembra que eu falei para vocês que corrente é inversamente proporcional à resistência? O que aconteceu com essa corrente 1 em relação a 2? Não dobrou? Não aumentou 2 vezes? Então, a minha resistência tem que cair 2 vezes, já que elas são inversamente proporcionais. Se dobra a minha corrente, a minha resistência cai pela metade. Se triplica a minha corrente, a minha resistência cai 3 vezes. Se a minha corrente diminui pela metade, a minha resistência dobrou. Se a minha corrente caiu 4 vezes, é porque a minha resistência aumentou em 4 vezes. Tá claro? Isso que é inversamente proporcional. Então, você conseguindo só olhar para a questão, você já sabe, poxa, a minha corrente dobrou. Para a minha corrente dobrar, a minha resistência tem que cair na mesma proporção. Dobrou, então a resistência caiu pela metade. Exercício para fazer em 10 segundos. Nada mais que isso. Galera, vamos fazer mais um. Para o circuito esquematizado, determine o que se pede nos itens. A resistência R3, a intensidade da corrente I1, né? E a resistência equivalente da associação. Então, muito simples, galera. Deixa eu ampliar até isso aqui para a gente responder isso sem muito cálculo.
Então, olha só, galera. Olha como é que fica bem intuitivo. O que eu sei quando está ligado em paralelo? Que a DDP desse meu é o único circuito que eu consigo calcular a diferença de potencial. Porque para eu calcular a diferença de potencial, eu preciso ter corrente e resistência. Não sei, eu não consigo calcular a diferença de potencial desse cara agora, porque eu não sei quanto que vale I1. Eu não consigo também calcular a diferença de potencial de R3, porque eu não sei quanto que vale R3. Tá claro? Então tá aqui. Então, galera, olha só que tranquilidade para fazer esse exercício. Olha que muito fácil. Analisa. Aí vocês podem perguntar assim, pô, Jonaci, caramba, nossa, eu encontrei questões difíceis aí na prova, muito impossível e tal. Depois eu mostro para vocês algumas questões do Enem mais à frente. Galera, já dá para fazer mental, né? Quem está trabalhando aí, que tá fez os exercícios, já memorizou a primeira lei de Ohm. Se eu quero calcular DDP, é só multiplicar R vezes I. Então, 10 vezes 15, então aqui vale, então vou chamar isso aqui de V2, vale 150 volts. Isso aqui vale 150 volts, V1 também tem que ter 150 volts. E V3 também tem que ter. Por isso que eles estão ligados. Quando eu ligo em paralelo, eu vou garantir que as diferenças de potenciais em cada um dos meus resistores são sempre as mesmas. Tá. O que ele quer saber? R3. Olha, eu tenho a corrente I3 e tenho a diferença de potencial. Se eu quero calcular a minha resistência, é só dividir DDP por corrente. Então, vamos dividir 150 por 25. Vão dar quanto? 6. Então, R3 vale, vou fazer de vermelho aqui as minhas respostas, sem muito cálculo, ó, vale 6 ohms. A intensidade da corrente I1. Qual que é? Então, quer saber a corrente? Eu tenho DDP e tenho resistência. Para eu saber a corrente, é só dividir DDP por resistência. 150 por 10 vão dar 15. Então, a minha corrente vale 15 amperes. Beleza, galera? Beleza para vocês? Muito, muito fácil, né? Muito fácil. Iradaço, né? A gente viu aí que é tranquilaço. Agora, a minha resistência equivalente. Tá, R1 vale 10, R2 vale 15 e R3 vale, ó, 6 ohms. Perfeito? Galera, como que eu vou fazer a minha resistência equivalente? Muito, mas muito simples. Sempre, gente, sempre começa pelos maiores, estão todo mundo em paralelo. Você poderia fazer assim também. Ah, professor, eu quero fazer assim, ó. 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Vocês podem fazer assim também. Eu não gosto muito, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de fazer produto pela soma, só que eu só consigo fazer 2 em 2. Então, eu vou resolver primeiro esses dois. Show. E depois eu resolvo o resultado desse com esse. Então, vai ficar assim. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar isso aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, vamos lá. Galera, resolvendo esses dois, vai ficar assim, ó, produto dividido pela soma. Então, esses dois aqui, a equivalência desses dois vai ser 10 vezes 15 dividido por 25. 150 dividido por 25 vão dar o quê? 6. Então, quer dizer que agora eu não tenho mais esses dois resistores. Eu vou ter um só. Então, vai ficar assim, ó. Um aqui em cima
e um aqui embaixo. Esse de cima deu 6. E o de baixo, eu já sei que R3 também vale 6. Quando eles estão iguais, o que eu faço? Eu vou dividir o valor da resistência pelo número de resistores iguais que eu tenho. Eu só tenho 2 iguais. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que vão dar o quê? 3. Então, quer dizer que aquela associação de resistores equivale a um resistor de 3 ohms. Pronto. Fala para mim aí, o que vocês acharam? Ei? Ô, Jonassi, Oi? só naquela parte ali, de onde é que veio o denominador 25 ali, que eu acho que eu voei naquela parte. O 25, esse aqui você fala? É Aham. produto, 10 tá. vezes 15, dividido pela soma, 10 mais 15. Ah, tá. Sempre que eu for usar aquela propriedade, é produto dividido pela soma. R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Essa é a fórmula. Show? Sim. Daria para fazer também em 10 segundos. Gente, se eu perguntasse para vocês aqui, qual que é a minha corrente total desse circuito? Qual que é a corrente total? Qual é o valor da corrente que sai daqui? Quanto que vale I total? Fala para mim, quanto que vale I total? Eu sei quanto que vale 1, eu sei quanto que vale 2, sei quanto vale 3. I total vale quanto? Ei? 50. É a soma? Quanto? É a soma deles todos? Só somar. Então dá 50. 50 amperes. Em relação a 10, 50 é quantas vezes maior? 5 vezes. Então quer dizer que a minha resistência equivalente tem que ser quantas vezes menor que R2? 5 vezes. Divide 15 por 5, vê quanto que dá. 3. Tem atalho, né? Gente, a associação de resistores é muito mais estratégia, né? Estratégia, do grego estratégia, quem assistiu Tropa de Elite sabe do que eu estou falando. É muito mais estratégicas, né? Muito mais observação do que matemática propriamente dita. Tá legal? Galera, nosso exercício número 4 está concluído, tá? Nós vamos para o nosso exercício número 5. Quem não estiver entendendo, pode falar para mim, professor, repete, faz isso, aquilo. Hoje eu não vou brigar com vocês. Já falei ontem, hoje zerei. Jonassi, Tá? Oi, fala, Yuri. Beleza, cara? Tudo. Você pode só me explicar a A de novo, que eu fiquei meio perdido? Por que R3 deu 6 ohms? Posso, claro. Sim. Yuri, olha só. Por definição, você consegue enxergar que esses 3 resistores estão em paralelo, perfeito? Aham. Então, se eles estão em paralelo, por definição, Yuri, todos têm que ter a mesma diferença de potencial. Tá? E aí, eu calculei a diferença de potencial de 2, porque era o único que eu conseguia calcular. Era o único que eu tinha todas as informações. Que eu tinha corrente e resistência. Porque para eu calcular a diferença de potencial, que é esse cara aqui, eu preciso ter a resistência e preciso ter a corrente. E o exercício, o único que ele me informou isso foi de 2. Aí eu multipliquei 10 vezes 15, que deu quanto? 150. Então, obrigatoriamente, a diferença de potencial do meu resistor 1 tinha que ser 150 volts e do meu resistor 3 também tem que ter 150 volts. Agora, na letra A, ele me pergunta, qual a resistência 3? Tá, o que eu tenho para 3? Ó, eu tenho a minha corrente, que vale 25, e agora eu tenho também a minha DDP, que vale 150. Eu calculei essa DDP quando eu calculei de 2. Se eu calculei de R2, automaticamente todas têm que ter o mesmo valor.
Aí agora, para calcular a resistência, Yuri, ó, é só dividir a DDP pela corrente. Aí eu dividi 150 por 25, encontrei 6. Beleza ou não? Entendi. Então, gente, ó, olha só. Vocês vão ter que memorizar algumas propriedades, tá? Algumas propriedades. A associação de resistores, como disse para vocês, é estratégia e vocês precisam ter memorização de algumas propriedades. Por isso que eu pedi para que vocês fizessem o mapa mental, o mapa conceitual do capítulo, para poder ter aonde consultar, né? Não se preocupe se vocês estão tendo que consultar para fazer os exercícios. Normalmente, isso é normal, é tranquilaço. Né? Vocês não vão poder consultar numa prova do Enem. Mas se vocês forem treinando agora e consultando, gradativamente, se vocês vão memorizando, vocês vão ver que naturalmente aquela informação já ficou fixada lá na cabecinha de vocês. Então agora no exercício, não precisa ficar, meu Deus, eu esqueci. Não, recorre ao seu mapa mental, consulta, né, o seu resumo, o seu grifo do livro, as suas observações. Não fiquem preocupados com isso não, tá, gente? Se vocês estão, eu estou precisando consultar para fazer o exercício. Que ótimo, tá fazendo, beleza. Tá? Depois, lá no terceiro ano, vocês vão ver que vai ser natural. Vocês já fizeram tanto exercícios desse que naturalmente vocês já memorizaram todas as suas propriedades sem colocar pressão nenhuma em vocês. Se colocar pressão, não vai sair. Só eu que posso colocar pressão em vocês para poder fazer meus exercícios. Tá? Vocês não podem colocar pressão em vocês. Não é admitido essa autopressão. Galera, olha o 5 aí. No circuito elétrico a seguir, qual o menor valor da resistência R que devemos colocar em paralelo com a lâmpada de 6 watts? Isso é potência. Aí, galera, olha só. Lembra do nosso capítulo 8, que nós estudamos potência elétrica? Então, ó, eu estou buscando lá o capítulo 8. Então, gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. O que vocês aprenderam no 7, no 8, no 9, no 10, no 11, no 12, no 13, no 14, no 15, no 16, até o 20, são todos interdependentes. Professor, o que é isso? O que é interdependente? Você está falando o quê? Eu estou falando que todos os capítulos, até o 20º capítulo do livro de vocês, da Física 2, nós vamos estudar elétrica, eletrodinâmica. E cada capítulo depende do anterior. Então, eu vou estar falando de potência lá no capítulo 19, lá no capítulo 20. Mas você fala, meu Deus, professor, então tem que lembrar, vou ter que falar de corrente lá naquele capítulo. Então, lá no livro 6, lá no nosso livro 6, eu vou estar falando de associação de resistores. Fala, caramba, então eu preciso aprender? Preciso, por isso que eu não estou com pressa. Porque a gente vai precisar dessa matéria nas mais diversas tópicos. Eu só vou acrescentando coisinhas, pequenos detalhes. Então, eu acrescento gerador, depois acrescento receptor, depois eu acrescento amperímetro, voltímetro, eu acrescento curto-circuito, aí eu acrescento malhas, acrescento Kirchhoff, né, as leis de Kirchhoff, galvanômetro, ponte de Wheatstone. Eu vou só acrescentando cada coisinha e cada capítulo. Aí quando a gente chega ao 20º capítulo, a gente fala, opa, agora, se você quiser aprender mais, você vai ter que ir para um curso técnico ou um curso superior de elétrica. Para o ensino médio, isso aqui tá bom. Tá, gente? Então, esses mapas mentais que eu pedi, não era para me enviar, é para deixar guardadinho lá, bem, mas muito organizado. Tá? Porque vocês vão precisar disso. Então, galera, poxa, ele falou que esse fusível aqui, deixa eu pegar um pincel, ele falou para gente que esse fusível queima
com uma corrente superior a 3 amperes. Então, o que são esses fusíveis? Esses fusíveis são dispositivos elétricos que têm a função, galera, que têm a função de proteger os circuitos elétricos. Aí você pode pensar assim, caramba, assim, como assim proteger? Gente, aí vocês me perguntam assim, como assim, professor, proteger? O que vai causar, o que vai fazer que o meu equipamento elétrico funcione é a energia elétrica. E essa energia elétrica ela é transportada pela corrente elétrica. Ponto. Então, quer dizer que se não chega corrente elétrica no meu ventilador, no meu ar-condicionado, na minha televisão, não vai funcionar. Show. Só que também não pode chegar mais energia do que ele é capaz de utilizar. Porque se chegar uma energia a mais, lembra o que pode acontecer? Né? O meu equipamento, eu não quero que ele aqueça, mas ele aquece. Se você coloca lá no seu televisor, no seu videogame, no seu computador, você vai usando e a temperatura dele vai aumentando. Até coloca alguns equipamentos, coloca cooler, que o objetivo desses cooler é fazer o quê? Diminuir a temperatura do meu circuito elétrico. Né? Em salas que tem muitos computadores, é obrigatório a utilização de ar-condicionado para fazer o quê? Refrigerar, fazer com que circuitos elétricos diminuam a sua temperatura, ocasionada pelo efeito Joule. Eu não desejo o efeito Joule, mas é impossível não acontecer. Em menor ou em maior quantidade. Efeito Joule, eu não quero que a minha televisão aqueça, eu não quero que meu computador aqueça, eu não quero que o meu notebook aqueça, mas vai acontecer. Quando você está usando seu notebook, você percebe que em determinado momento liga como se fosse um ventilador, uma ventoinha, ele faz um barulho. Isso nada mais é o cooler resfriando o seu circuito elétrico. Ele chegou a uma determinada temperatura que a partir dali ele pode correr risco. De fazer o quê? Nós chamamos isso de queimar, de entrar em curto-circuito. Queimar. Nós vamos ver que curto-circuito teórico é diferente de curto-circuito na prática. E aí o que acontece, gente? Eu vou ter que colocar um fusível, porque é mais antes eu queimar o meu fusível do que eu queimar meu computador. Então agora dólar, né, tá 6 conto dólar quase. Comprar notebook agora tá um absurdo. Notebook que custava 2.500 tá 4, né? Quem vai trocar de iPhone esse ano aí tá ferrado, né? Dólar R$6, tem que deixar para trocar de iPhone só no ano que vem. Quem usa iPhone aí, né? Piorou, né? Então, cara, eu não quero ter que comprar um computador novo de 4.500. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. O que os engenheiros pensaram há muito tempo atrás? Caramba, se chegar energia demais, eu vou comprometer meu circuito. Então, quem criar um dispositivo que quando essa corrente for acima do que o meu equipamento consegue suportar, ele vai queimar. E aí, o que seria queimar? A gente fala. Ele tem que ter um filamento, esse filamento vai romper. Ó, esse filamento vai romper. E aí, galera, a minha corrente não vai passar. E aí, vocês, quando a gente liga aqui, vai falar assim, nossa, professor. Aí você vai lá ligar, né? Você está com a sua chapinha, o secador de cabelo. Aí, do nada, ele... Você fala, cara, queimou. A maioria das vezes foi o fusível que queimou. Aí você leva para o técnico faz, tira o fusível, coloca outro fusível e aí resolve o seu problema. Na maioria das vezes é o fusível que queima. Então, esse fusível ele é calculado e para esse circuito, o fusível ideal foi de 3 amperes. Quer dizer que até 3 amperes, passando por ele, ele suporta. Então, ele suporta 2, suporta 1, 0,5, até 3. Professor, se passar 3,1, ele vai queimar e aí a lâmpada deixa de acender. Porque se ele quebrar, eu digo que vai abrir o circuito, a corrente não vai mais passar. Eu não tenho mais um condutor para essa corrente passar, porque ele queimou, ele abriu o circuito. Então, que corrente é essa que passa por esse fusível? Vamos entender aqui. A corrente, gente,
eu disse para vocês que nós vamos seguir o sentido convencional. Lembra, ó, esse tracinho maior aqui, ó, isso aqui, toda vez que vocês observarem esses traços maior e menor, eu tenho uma bateria. Eu tenho um gerador aqui. Nesse caso, vamos falar de bateria. Eu tenho um gerador aqui. Eu vou colocar um G de gerador. Então, eu tenho um gerador. Chegou isso aí. Eu tenho um gerador de energia e, nesse caso, pode ser uma bateria. Ó, o traço maior, ó, menor, maior, maior, menor. Tá vendo aqui? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dizer, esse desenho está até errado. Ó, maior, menor, maior, menor. Aqui, tinha que ter outro menorzinho aqui. Mas, enfim. Eu vou falar que a minha corrente está subindo aqui, passa por aqui. Qual é a máxima que ele suporta? 3 amperes. Então, passa por esse fusível, 3 amperes. Quando ele chega aqui, eu tenho 2 caminhos alternativos para seguir. Eu posso passar por a lâmpada, que eu não sei quanto que vale aqui, ou eu posso passar por essa resistência. Eu sei que se somar esses dois, obrigatoriamente tem que dar 3 amperes. Não pode dar 4. Se der 4, o fusível queima. Se der 5, ele queima. Pode dar 2, pode dar 1. Não pode dar um número maior do que 3. Poxa, se eu soubesse qual o valor da corrente que passa por essa lâmpada, eu vou conseguir descobrir qual é a máxima corrente que pode passar por R. Caralho, ele me deu a potência. Será que existe alguma fórmula que relaciona potência com corrente? Tem, ó, potência é igual a R vezes I ao quadrado e potência é igual a π. Lembra de π? Ó, π. Então quer dizer... Vamos ver qual dessas duas fórmulas eu posso utilizar. Então, você abriu a caixa de ferramenta, você tem 2 fórmulas para potência. Então, o que eu tenho dessa lâmpada? Eu tenho a sua potência, show. Lembra que esse 3 não é corrente que passa pela lâmpada, é corrente que passa pelo fusível. O que mais que eu tenho? Ah, rapaz, olha só. Eu aprendi com o professor Jonaci que... Aprendi com o professor Jonaci. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de estudar comigo, tá, gente? Então, ó, nós aprendemos que as resistências, quando elas... Você concorda que a lâmpada e essa resistência estão em paralelo? E elas têm o mesmo diferencial de potencial, a mesma DDP, 12 volts. Ah, então eu tenho potência e tenho DDP. Então eu vou usar essa fórmula aqui. Vamos substituir? 6 é igual ao que eu quero descobrir, vezes 12. Então, quer dizer que a minha corrente vai ser 6 dividido por 12. Então, quer dizer que a corrente que passa na lâmpada vale 0,5 amperes. Ah, professor, então eu já descobri que a corrente que passa por aqui, eu vou apagar essa fórmula aqui também, que eu não usei ela. Tá? Vou apagar isso aqui. Tá? E aí, então, professor, então eu descobri que a corrente que passa por essa lâmpada agora vale 0,5. Qual é a máxima corrente que pode passar por esse cara para não queimar meu fusível? 2,5. Concorda comigo? Qual que é o número somado com meio que vai dar 3? 2,5. Então, qual é a máxima corrente que passa por aí? 2,5. Vamos colocar. Estou acabando, tá, gente? Rapidinho. Pronto. Se é 2,5 amperes, opa, eu tenho a DDP e tenho a corrente. O que ele quer saber? R. Ah, então agora, triângulo. Olha o triângulo, olha como é que eu uso esse triângulozinho aqui. Muitas vezes. Então, eu só quero saber R, é só dividir DDP por I. Então, vamos calcular, então, R. Então, R, que eu quero descobrir, DDP vale 12, que é a mesma para os dois, dividido por I, que vale 2,5. Ah, e aí, ó, 4,8. Eu não sei como é que você fez esse cálculo. Dividir por 2,5 é só multiplicar o de cima por 4 e dividir por 10. Porque 2,5 é 10 sobre 4. Olha só, aprende comigo, ó. Professor, o que é 2,5? 2,5 é 10 sobre 4. Aí ficaria divisão de fração, só tática matemática, ó.
Hein, leia aquele livro, Talba Mahab, O Homem que Calculava, dividido por 10 sobre 4. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, meu cálculo mental foi esse. 12 vezes 4, 48, dividido por 10, 4,8. É melhor do que dividir 12 por 2,5. Eu não tenho tempo na prova do Enem. Galera, um abraço para vocês, tá? Façam a tarefa online desse capítulo. Faça o exercício que eu postei lá no Alunos Book. Um abraço e tamo junto. Se precisar, sabe aonde me encontrar, no WhatsApp.